Boa noite, gente. Vamos começar hoje o nosso estudo sobre coação, mais um dos vícios do negócio jurídico, o vício da vontade, né? A coação, então, ela impede que a pessoa possa transmitir exatamente o que ela deseja. Lógico, ela está com a vontade dela inibida pelo coator, né? Então, a pessoa coagida ela está sofrendo uma ação de terceiros, que é o denominado coator, para que ela pratique um ato que, na verdade, ela não quer praticar. Importante a gente falar, né, que a coação ela sempre vem de uma terceira pessoa, né? Ou seja, alguém está te obrigando. Olha só, nós não estamos falando de induzir a erro, nós não estamos falando de a pessoa equivocar-se, nós estamos falando dela ser obrigada por uma terceira pessoa a praticar um ato que ela não quer. Pois bem, vamos ver então os conceitos, né, ver como se aplica aí a questão da coação. É importante a gente dizer, né, que a gente vai trazer aí conceitos e nós vamos também mostrar o que diz a legislação sobre coação. A primeira coisa que nós temos que ver aí é o artigo 151, né, que vem trazer para a gente o que é coação, qual, né, como que pode realizar-se a coação. O slide ficou meio torto, deixa eu acertar ele para a gente poder ter uma visão melhor do que seja coação, tá certo? É só um minutinho, aí já está aí. Então, olha só, a coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família e aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, né, da pessoa coagida, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Então, olha só, a coação ela deve incutir à pessoa fundado temor, desculpa, tá? De dano iminente e considerável. E aí a gente tem algumas discussões doutrinárias sobre o dano físico, o constrangimento físico, o constrangimento moral, né? Qual o tipo de coação que vicia o negócio jurídico? Ora, o conceito que a gente traz aí logo abaixo da descrição do artigo, né, caracteriza-se pelo constrangimento físico ou moral para alguém fazer algum ato sob fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Então, pouco importa se a coação é física ou moral. O importante é que essa coação exista. Então, olha só, a pessoa está falando comigo que se eu não praticar o ato, ela vai matar um irmão meu que está sob guarda dela. Ora, essa coação é moral. E se eu tenho um bom relacionamento com meu irmão, né, isso vai me obrigar a praticar um ato que eu não quero, tá certo? É comigo. A pessoa está com a arma na minha cabeça, falando para mim, assina esse documento, senão eu vou te dar um tiro. Ora, esse meu temor, né, ele é físico, né, a princípio ele é moral, a pessoa não está me batendo, só está com a arma apontada para mim. Agora ela pode estar me batendo também. Me espanca, não, se enquanto você não fizer isso, eu não vou parar de te bater, não vou parar de te espancar, e aí? É um constrangimento físico. Existe uma certa dúvida, uma parcela da doutrina, que diz que o constrangimento moral ele não afetaria o negócio jurídico. Mas nós temos que ver que muitas vezes a coação moral, né, ela é muito pior do que a coação física.
Hoje, as pessoas são muitas vezes obrigadas a praticar atos que não querem, com medo, com temor até de uma exposição, né, pública, em decorrência da mídia, né, da questão das redes sociais e tudo. Então, muitas vezes as pessoas elas são obrigadas realmente a praticar um ato que elas não desejavam praticar por questões de ordem simplesmente moral, por um constrangimento moral. Uma exposição indevida hoje, ela pode acabar com uma profissão, pode acabar com uma família, né? Pode acabar com a possibilidade de vida, com uma possibilidade de ascensão da pessoa, tá certo? Então isso é muito sério e isso deve ser levado em consideração sempre. Então o que a gente está falando aí? A coação realmente pode ser tanto física quanto moral, né? Não creio eu aqui hoje que diante da situação midiática que a gente vive, diante da tecnologia, o denegrir uma pessoa moralmente seja menos grave do que fisicamente, né? O homem tem necessidade de viver em sociedade e ele ser isolado da sociedade ou ser afastado da sociedade por atos que podem ser até caluniosos, né? Esse temor pode ser muito grande para algumas pessoas e deve ser levado em consideração, muito em consideração, principalmente quando essa questão da imposição moral ela vem do medo de que se cause dano a uma pessoa da família, uma pessoa querida, tá certo? Então isso é muito importante. Mas vamos aí às características, né? O que pode caracterizar a coação? Então a primeira delas, que é aí de suma importância para o nosso conhecimento, para a caracterização da coação, é que seja causa determinante da realização do negócio. Então, olha só, não houvesse a coação, se a pessoa não tivesse sido obrigada por um terceiro, ela não realizaria o negócio jurídico. Então, vamos ler aí o conceito. Se avalia a preponderância da coação. Ela deve ter se dado de tal modo que o negócio não seria concretizado sem ameaça ou violência. Então, olha só, o que o negócio jurídico ele só foi realizado pela coação. Então, a causa determinante foi a coação, tá certo? Ou seja, ela é o ato da ameaça física ou moral, ela foi imprescindível na realização. Sem ela, não teria realizado o negócio jurídico. Outra coisa, que essa coação seja grave, em sentido temor na vítima. A ameaça é potencial, né? É muito interessante, o código mesmo fala que a simples ameaça, o temor referencial ou a ameaça de cumprir ato legal, por exemplo, né, ele não é suficiente para anular o negócio jurídico. Então, aquele negócio assim, eu vou fazer isso porque se eu não fizer, o meu pai vai ficar com vergonha de mim, ou se eu não fizer, o meu pai vai achar que eu não sou homem, etc., ou a minha mulher vai achar que eu não sou homem. Não existe. Isso é temor referencial. Isso não é coação. Tá certo? Uma outra coisa, né, que eu falo, que é muito comum, faz isso aí, porque se você não fizer, eu vou te reprovar na faculdade. Peraí, como assim vai me reprovar na faculdade? A minha prova é igual à prova de todos os alunos, então isso é um temor referencial, isso não existe, né? Então, a coação ela tem que ser de natureza grave. O dano que a pessoa teme deve ser atual e eminente, né? Então, assim, não existe
aquele negócio assim, vai me perseguir no futuro. Não, né? Então o dano é atual e eminente. Uma coisa que eu sempre falo, né, é que a coação ela deve ser irresistível. Eu até brinco nos meus alunos na aula, e eu digo que a coação ela deve ser igual eu, irresistível, né? Porque não preciso falar por quê, porque vocês estão me vendo aí. Então, o que que acontece? Se existe a possibilidade da pessoa tomar outra atitude, né? Então a gente não tem uma coação irresistível. Então, olha só, causa determinante, natureza grave, dano atual e iminente. Essas três coisas devem estar ligadas, tá certo? E o outro que são temor a bens pessoais, né? Ameaça a bens pessoais, né? Ao patrimônio da própria pessoa ou alguém da família. Lembrando que se for terceiro também, né, dependendo, o juiz pode aplicar a coação. É possível isso? Né? Eu mesmo tenho uma tia que eu vou falar para vocês que é uma mãe para mim. Se alguém ameaçasse a minha tia, né, eu vou ficar muito, muito, muito sugestionado a praticar um ato que eu não queira para poder salvar essa minha tia. Então, assim, existe a possibilidade de ser terceira pessoa, sim, né? Eu estou falando essa minha tia, para vocês terem uma ideia, é a tia da família, tia da família, né? Mas é porque, na verdade, ela não é minha tia, mas é como se é mais do que se fosse minha tia, mas vamos lá. E aí vamos, uma coisa que eu já falei, né, que a ameaça ela deve ser irresistível, então não existe temor referencial, né? Esse, o que que vão pensar de mim? Não, isso é temor referencial, tá certo? Apesar da exposição da imagem, né, mas é temor referencial. Então, o dano moral que se fala aí não pode ser esse referencial, tá bom? E uma outra coisa que a gente tem que falar, que é importante, é que a coação ela pode ser exercida, ela pode ser realizada por um terceiro. E ainda que seja realizado por terceiro, ela invalida o negócio jurídico, tá certo? Agora, invalida negócio jurídico se houver conhecimento do beneficiado. Se não houver, o coator vai responder civilmente pelos atos que ele praticou, certo? Então é importante a gente dizer que a questão da ciência, se a coação é realizada por terceiro, né, a ciência do beneficiado é muito importante na questão da anulação do negócio jurídico. Se ele não souber, não vai anular. Então, o artigo 154 do Código Civil, ele diz: vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite. E este responde solidariamente com aquele por perdas e danos. E o artigo 155 diz o seguinte: subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, mas o autor da coação responderá por perdas e danos que houver causado ao quarto. Então, olha só, se o beneficiado não tem conhecimento da coação, o negócio jurídico ele é válido, né? E o coator vai responder civilmente. E uma outra coisa, né, que eu falei do temor referencial, mas eu vou repetir aqui, que eu acho importante, não se considera coação a ameaça de exercício normal de um direito, nem o simples temor referencial. O que é essa
ameaça de um exercício legal de direito. Né? Olha, se você não me pagar, eu vou executar a dívida judicialmente. Olha, se você não pagar o aluguel, eu vou cobrar do seu fiador. Tá certo? Isso não é coação. Isso é exercício regular de um direito. Tá certo? Então, a gente não pode dizer que existe coação nesses casos específicos. Tudo bem? Bom, a gente vai parar por aqui hoje, mas eu vou pedir a vocês que leiam o Código Civil, né, a parte sobre coação, para que a gente possa continuar os nossos estudos e os nossos debates. Boa noite a todos.